Boa noite, irmãos. Vamos caminhando, avistando o final da batalha. Logo, logo a luta, a peleja vai terminar e a espada nós vamos guardar. Nunca mais se falará de dores, mortes, sofrimentos. Nunca mais teremos que labutar o tanto que temos que labutar aqui para servirmos a Deus, para vivermos o melhor que nós conseguimos viver para Ele. Aqui é uma batalha constante. Se você se distrair um pouquinho, você se embaraça totalmente aqui. É uma grande batalha, mas essa é a nossa esperança. Estamos chegando ao final da linha, ao final da caminhada. A qualquer momento estamos partindo dessa terra. E a Bíblia diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Sempre que você olha para o fim da jornada, você se consola, sabendo que está cada dia mais perto. 1 aos Coríntios, vamos ao capítulo 11. 1 aos Coríntios 11. Nós vamos tomar aqui versículo 28. Já no espírito, né? Entrando no espírito da comunhão. Lembrando que domingo é a ceia do Senhor. 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Somente até aí. Senhor Deus, queremos pedir ao Senhor que nessa noite nos dê graça, sabedoria, visão de águia, visão profética, para conseguirmos fazer isso aqui que o apóstolo São Paulo, pelo Espírito do Senhor, nos admoestou a fazermos, que é julgarmos a nós mesmos, olharmos para dentro de nós mesmos. Pai, ajuda-nos aqui nessa noite a fazermos isso, cada um julgar, avaliar, examinar a si mesmo, e diante do Teu Espírito, do Teu trono de graça, Pai, buscar como melhorar, como corrigir, a fim de estarmos bem com o Senhor e não sermos condenados, julgados naquele último dia. Nenhum de nós aqui queremos sermos julgados no último dia, Senhor, porque sabemos que ali não haverá mais sangue sobre o propiciatório, não haverá mais graça. Pai, hoje é o dia de sermos repreendidos pelo Senhor. Portanto, se estamos precisando, se estamos em falta com alguma coisa, Pai, entra em conexão com o nosso espírito. Toma aqui a Tua palavra e nos ajuda, Senhor. Nos orienta, nos exorte, nos doutrine, nos corrija e nos ajude a julgarmos a nós mesmos ao ponto de vista da palavra, Senhor. Porque assim sendo, nós escaparemos dos juízos vindouros. Então estamos aqui perante Ti com essa viva, única e rica esperança, Pai, de que o Senhor, uma vez mais, nos dará graça, nos dará sabedoria, Pai, diante dessa tão grande responsabilidade
que está em nossas mãos, que é viver essa mensagem, que é fazer parte desse plano tão maravilhoso que o Senhor estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Portanto, nos dê graça, nos ajude aqui e fale conosco, pois queremos ouvir de Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós estamos tomando já, hoje, com antecedência, antecipação, a Escritura que nós sempre usamos, normalmente, para a comunhão, para partir o pão, para darmos graças, para bebermos o vinho, lavar os pés. Mas não deveria ser usado isso somente por um hábito religioso de ministração da comunhão, mas deveria ser usado isso nas nossas vidas todos os dias, ainda que não na íntegra o texto, mas no espírito desse texto, nós deveríamos sempre estarmos vivendo, que é o examine-se, pois, o homem a si mesmo, até porque a vida aqui ela é uma caixinha de surpresa muitas vezes. A gente não sabe o que a qualquer momento pode acontecer conosco mesmo. Por isso que eu digo, uma caixinha de surpresa. Todos os dias nós somos surpreendidos de certa forma. Nós não sabemos a que hora ele vem e também não sabemos a que hora ele pode chamar alguns de nós para dar um beijo de boa noite, como diz o irmão Brana. O profeta diz que a morte para o cristão, para aquele que está bem com Deus, é como um pai. Chega, dá um abraço no filho e dá um beijo de boa noite, fala boa noite. O anoitecer chegou, é hora de repousar. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque nós não sabemos a hora que vamos receber aquele beijo de boa noite, porque o nosso anoitecer chegou, nosso momento de partirmos dessa vida para outra. Então é uma responsabilidade constante. O cristão, ele vive sempre debaixo desse peso da responsabilidade, que é esse cristianismo verdadeiro. Não existe esse peso, essa cobrança, não existe essa vigilância, não existe essa preocupação diária na vida de uma pessoa que não está vivendo debaixo do toque dessa trombeta, debaixo dessa mensagem que para nós, se não é para eles, para o mundo, para nós, é o cristianismo vivo, o cristianismo verdadeiro, a única mensagem de esperança para arrebatamento, para escaparmos do juízo do trono branco. Então é um grande peso sobre nós estarmos no lugar certo, debaixo da mensagem certa e com essa responsabilidade de estarmos sempre preparados, porque o profeta irmão Brana, ele conta uma experiência, achei interessante, mensagem, a personificação do cristianismo. O profeta disse assim, somos seres mortais, 148, somos homens, somos mulheres, somos humanos, como eu sou aqui nessa manhã, somos isso, somos seres humanos que possuem uma alma imortal dentro de nós. De onde você veio? Para onde você irá? Quer dizer, esse é o peso, essa é a responsabilidade. Somos homens, mulheres, seres humanos que estamos aqui, mas temos uma consciência de que
temos uma alma. Aí ele disse: de onde você veio e para onde você está indo? Pense agora por um momento, para onde você está indo? É uma pergunta do profeta. E quando ele diz, pense, medite nisso, examine a si mesmo para ver para onde você está indo, ou como vão as coisas, o relacionamento entre você e Deus. Pense acerca disso. Ele chamando a igreja, como ele mesmo dizia, a beliscar a sua própria consciência, chamando a igreja a fazer aquilo que Paulo também chamou. Quando você lê lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante, as primeiras frases lá diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Quando Paulo diz, não quero que sejais ignorantes, Paulo está chamando as pessoas a refletirem, a olharem com visão de águia para dentro de si mesmas. Está chamando as pessoas a fazerem isso que ele disse aqui no verso 31 de 1 Coríntios 11. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seremos ou seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Quer dizer, olhe para dentro de si com uma visão de águia, olhe para dentro de si e pergunte para si mesmo, pense agora por um momento, disse o profeta, pense agora por um momento, para onde você está indo, ou seja, é preparação. Então nós não temos que nos preparar só para a ceia, nós temos que estar sempre, todos os dias, julgando a nós mesmos, olhando para dentro de nós mesmos, todos os dias nos preparando para um evento que não sabemos a hora que ele irá acontecer. Aí ele segue dizendo assim, outra noite, quando vocês viram no jornal, um dos meus primos, que era um farmacêutico ou um médico em Louisville, quando saiu de seu trabalho, ele estava tão bem, foi para casa jantar. E então ele, após o jantar, pediu à sua esposa para lhe trazer uma laranja. Olha para você ver, coisas assim que ninguém espera. Pediu à sua esposa para trazer-lhe uma laranja. E ficou rijo e morreu com um ataque cardíaco. É chamado antes de chupar a sua laranja. Tudo que ele queria ali era a sua laranja depois da janta para poder... Ele achou que dava tempo para chupar uma laranja. As mínimas coisas que você puder imaginar que você quer fazer e tem para fazer, pode que não dê tempo de fazer nem as mínimas, pode que não dê tempo nem de descascar a laranja. Ele aqui esperava a laranja, mas o profeta disse, ele morreu subitamente. E então o seu irmão Jorge, meus próprios primos de sangue, ambos, os filhos do irmão do meu pai, ele saiu para ver o seu irmão que havia morrido, e no caminho, ao retornar, 5 minutos após ter deixado o seu irmão, eles observaram o carro dançando na pista, diminuindo a velocidade, e eles viram um homem inclinando no seu banco. Ele morreu também com uma parada cardíaca. Está vendo? Coisas que acontecem repentinamente, subitamente. E nós não estamos isentos dessas coisas. O sol que aflige muitas vezes o ímpio, também aflige o justo. A morte que bate na porta do ímpio, a enfermidade que bate na porta do ímpio, também bate na porta do cristão. Mas a pergunta é, está você julgando a si mesmo? Está você sendo repreendido pelo Senhor, para que não seja, como ele disse, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. E quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Versículo 32, 1 aos Coríntios, capítulo de número 11.
Então, olha para você ver. E eu fui à casa funerária outra noite e olhei ali para o irmão Doc ali, e nós entramos. Olhei nos salões, nas lembranças, nas flores que estavam penduradas nas paredes e ao redor. Olhei para baixo e lembranças vieram à minha mente como um garotinho brincando com aqueles rapazes, meus primos, na época que eu era somente um menininho. E eu pensei, aí está o pessoal, a casa está lotada, os quarteirões por uma distância que você não conseguia nem mesmo estacionar seu carro por causa dos amigos e dos parentes que estavam chegando. Então eu entrei ali, minhas primas, meus primos me agarraram pelo pescoço, começaram a gritar, e eu comecei a consolá-los. Então ali foram aparecendo aqueles da família Brana, e eles começaram a me abraçar e chorar. Aí o profeta disse: um dia você brinca, você está junto, e o outro dia você está no funeral. É assim. Ele, lembrando da infância, um dia estava brincando, correndo, nadando, um dia estava cantando junto, orando junto, e o profeta disse: outro dia você está lá no funeral do amigo, funeral do primo, funeral do pai, funeral da irmã, e às vezes no seu próprio funeral, porque nós não sabemos o dia e não sabemos a hora. Aí o profeta vem e segue dizendo, ele fala assim, ó: então eu fiquei pensando sobre estas coisas. Então eu fiquei pensando sobre essas coisas. Às vezes há pessoas que vivem como se nunca fossem passar por essas coisas, como se não houvesse um peso, uma responsabilidade nos ombros. Como eu comecei dizendo aqui, há nos ombros de um verdadeiro cristão que tem consciência de que você não está em uma denominação, mas você está seguindo, andando no cristianismo, disse o irmão Brana, vivo, no cristianismo real, genuíno. E aí você não pode viver sem essa responsabilidade que tem que haver diante da vida, como acabamos de ler, porque os incidentes, o inesperado muitas vezes bate na porta, mas também essa responsabilidade diante da comunhão que nós vamos ter aqui domingo à noite, que é a cerimônia mais importante para a igreja aqui, das coisas naturais que a igreja faz aqui. O profeta disse que a ceia é a parte mais importante, porque é o memorial, é o dia quando estamos lembrando da nossa redenção, da nossa salvação. E aí não tem lugar, se você pensar nisso, não tem lugar para uma vida só de aparência, porque uma vida, irmão, só de aparência, ela não te justifica aqui, quando você vem, toma o pão, bebe o vinho e lava os pés. Uma vida, um cristianismo só de aparência, mas com o interior do prato completamente contaminado, isso também não te justifica quando às vezes não dá nem tempo da laranja chegar na sua mão, quando às vezes não dá nem tempo de concluir a viagem, o percurso que você esperaria que daria tempo de fazer. Só uma vida de aparência não resistirá os juízos, disse o profeta irmão Brana, e tem crente que vive assim. Eles vivem literalmente uma vida, diríamos assim, de dupla personalidade. Às vezes aqui na igreja a pessoa ela é uma cristã, ou seja, a conduta entre os cristãos é uma, a conduta lá fora, a conduta no trabalho, a conduta diante da família é outra conduta que passa largo a distância do cristianismo, do espírito da mensagem, do arrebatamento, das responsabilidades que recaem não só sobre o ombro do pastor, dos diáconos, mas sobre os ombros de cada um que entende
que ele é um eleito, ele é um filho escolhido desde antes da fundação do mundo, para compor, fazer parte desse corpo, fazer parte desta noiva. Então não cabe, não tem espaço mais, irmãos, para viver uma vida de personalidade dupla. Entre os cristãos, eu sou uma coisa, eu vivo a minha vida de aparência, mas e no lar? E no trabalho? E lá distante, quando os olhos dos seus irmãos, do seu pastor, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, dos que te conhecem não estão sobre você, mas os olhos de Deus estão sempre sobre nós. Ele está sempre nos observando, irmão. A maior bobagem que cristão tenta fazer é esconder o cristianismo, é tentar se passar em algum lugar, longe dos olhos de tudo e todos, como se não fosse, para se descontrair e divertir um pouquinho. Olha, suas palavras, seu andado, isso tudo te denuncia como um cristão. E o profeta disse: as pessoas estão te olhando. E não só as pessoas, Deus está te olhando. E não só as pessoas e Deus, o diabo está te olhando, e ele sabe quem é você. Ele sabe aonde é a sua igreja, onde é a sua casa, ele sabe o que é que você diz crer, diz testemunhar, e ele está olhando, e muitas vezes ele cruza os braços e diz assim: como ele é hipócrita. O diabo muitas vezes ele diz isso, porque ele está vendo ali o quê? Uma pessoa de personalidade dupla. Uma é a conduta entre os cristãos. Aqui na igreja nós levantamos a mão e nos esprememos e choramos e glorificamos, e Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Aqui abraços calorosos, aqui nos derramamos, mas aqui o ambiente é muito propício para que você transmita quase que uma perfeição espiritual aqui dentro. Mas essa quase perfeição espiritual, ela acompanha a sua vida? Ela acompanha o seu casamento? Ela vai com você até a escola, jovem? Vai contigo até o trabalho? Ela está dioturnamente com você, como a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao derredor daqueles que o temem. O Senhor cumpre a sua palavra, mas será que nós resguardamos o nosso testemunho cristão? Porque Deus observa essas coisas, e é isso que pesa, é isso que diante de Deus, irmão, significa. É por isso que o apóstolo São Paulo aqui disse: porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Sabe o que são esses pensamentos que eu estou jogando em cima da igreja agora? Se julgássemos a nós mesmos, isso aqui é você abrir uma porta para você mesmo fazer uma autocrítica de você mesmo, porque aqui esse é o princípio que parte para a ceia. Se julgássemos a nós mesmos, não é você julgar o irmão, a irmã, o marido, a esposa, o filho, mas esse é o princípio estabelecido por Deus para não sermos condenados com o mundo. Se julgássemos a nós mesmos, cada um fazendo o seu próprio julgamento, à luz do que já ouviu, à luz do que já tem de Deus na sua própria vida. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Mas quando somos julgados, ou seja, quando beliscamos a nossa consciência, irmão Brana usava muito essa expressão: dê um beliscão na sua consciência. O que é dar um beliscão em sua consciência? É fazer uma análise profunda e verdadeira. Sou genuíno ou uma farsa? Porque às vezes a pessoa pode ser uma farsa e ainda nem ter caído na real que aquilo ali não passa de uma farsa. Você pode estar vivendo uma vida personificada, como pregou o irmão Brana, a personificação, que também pode significar para nós aqui no português, é você copiar, você imitar, você passar por, você dizer ser, mas não ser. Você pode estar vivendo sobre este estado e estar tão anestesiado e cauterizado que você ainda assim segue dizendo: eu sou um eleito, eu sou um cristão, mas não está havendo coerência.
coerência do que ouve, coerência do que conhece, coerência do que já recebeu com a sua própria vida, ou seja, o contraditório segue, porque pelos frutos se conhece a árvore. Quer dizer, os frutos é a coerência do que dizemos ser a árvore. A nossa conduta lá fora, especialmente lá fora, é a coerência do que nós reivindicamos ser eleitos, ser noiva, ser uma igreja que será transformada, arrebatada, ser um povo que foi tirado de dentro da era, de dentro de Sodoma, de dentro do mundanismo, ser um povo que recebeu uma mensagem que está nos preparando, capacitando para poder sermos arrebatados. Quer dizer, tem que haver essa coerência aqui que o apóstolo São Paulo disse, que quando ele disse aqui, beliscamos nossa consciência, ou seja, somos julgados pelo Senhor, ele disse, julgamos a nós mesmos, então somos repreendidos pelo Senhor. Quando eu li essa frasezinha, eu lembrei da nossa escola dominical, agora há pouco, de domingo passado, sobre o ser disciplinado por Deus. Nós tomamos exatamente Hebreus 12, 4, até o versículo 9, mais ou menos, quando o apóstolo São Paulo usou a mesma expressão que aparece aqui em 1 Coríntios 11, versículo 31 até o 32. Paulo diz, somos repreendidos pelo Senhor. E aí, lá em Hebreus 12, versículo 4 em diante, você vai encontrar Paulo falando exatamente a mesma coisa. Paulo disse, não te desmaies quando por ele fores repreendido, porque que filho há que o pai não corrija, e todos quanto ele recebe por filho, ele fustigará. Está lá em Hebreus capítulo 12. Então, irmão, se nós formos deixar isso descer, conceber isso na nossa alma, não tem coisa melhor do que ser julgado pela palavra. Amém? Amém? Não tem coisa melhor do que ser repreendidos pelo Senhor. Ainda que Paulo disse que na hora pareça não ser bom, mas não tem coisa melhor. Por quê? Porque aqui em Coríntios, irmão, Paulo diz que isso nos dá a plena garantia de escapar de sermos julgados com o mundo. Que coisa preciosíssima! Eu estou falando a uma assembleia que nunca passará pelo juízo, irmão. Por quê? Porque Deus já está nos repreendendo e nós já estamos julgando a nós mesmos. E aí, quando chegar o juízo, sabe que o profeta, sabe que o apóstolo São Paulo disse? Os santos hão de julgar apenas o mundo naquele dia, porque hoje julgamos a nós mesmos, primeiramente, julgando a nós mesmos. E no juízo do trono branco, nós estaremos com o Cordeiro, diz a Bíblia, agora julgando o mundo. E se alguém disser assim, ora, mas eles não passarão pelo julgamento? Eles ficarão daí do lado do Cordeiro, também nos julgando? Não são eles humanos como nós? O Cordeiro poderia responder se alguém perguntasse, eles foram julgados primeiro do que vocês. Quando vocês estavam na terra, vocês não quiseram se sujeitar, submeter ao crivo da minha palavra, não quiseram a repreensão do Senhor, mas eles, enquanto o advogado estava no trono e o sangue no propiciatório, eles já foram julgados e absolvidos. Aleluia! Você está sendo julgado e absolvido todos os dias pela consciência cristã que você tem na palavra de Deus. Aleluia! É por isso que a palavra tem que cortar, tem que corrigir, tem que exortar, porque se não tiver isso hoje, teremos isso no juízo. É melhor ter isso hoje ou é melhor ter isso no juízo? Eu prefiro sofrer agora e gozar de alegria no outro dia. Sofra agora, gema agora, cobre de você agora, porque no outro dia será infinita o nosso gozo, a nossa alegria, por causa da nossa eterna redenção com Ele. É um privilégio ter uma mensagem destas. Olhavam para o irmão Brano e diziam, pregadorzinho invocado,
todo tempo nos fere, todo tempo nos sujiga, todo tempo nos corrige, e nós dizemos: pregadorzinho enviado por Deus, está cuidando da nossa alma, é o nosso escape do juízo final. É melhor você ouvir agora: não corte o cabelo, não se vista assim, não namore assim, não largue tua mulher, não largue o teu marido, santifique-se, se prive, se abstenha do mundo e do pecado. É melhor você ouvir isso hoje, e ainda que gemendo, chorando, sangrando, obedecer isso, do que no juízo você ouvir assim: por que você cortou, por que você largou, por que você fez isso? Por não terem dado ouvido à minha palavra, agora o que está reservado para você, a herança junto com o diabo e os seus anjos. É melhor ouvir isso hoje, irmão, porque hoje, quando você vê a sua falta, você corre lá e fala assim: Senhor, eu não dou conta, mas eu admito, Senhor, que isto é verdade. Irmão, quando isso brota da alma com sinceridade, isso tem um poder tão grande, irmão. Essa sinceridade, essa confissão, isso aciona o sangue de Jesus Cristo, que te traz à mesa da ceia com a tua alma, o teu corpo, o teu espírito livre. Sinceridade diante de Deus. Numa mensagem como esta, irmão, que Deus tem enviado para nós, é isso, não pode haver lugar para a falta de sinceridade. Aí você vem, o pastor vem, o diácono vem, o pai vem, a mãe vem, ninguém maior do que ninguém, ninguém melhor do que ninguém, mas aí viemos. Uma vez uma pessoa disse: mas nós vamos à igreja e somente correções e exortações e julgamento. Louvado seja Deus por isso. Digo isso de coração, irmão. Louvado seja Deus. O que eu peço a Deus, sabe o que é? Senhor, quebra o meu ego humano, minha natureza humana, para que quando vier a exortação, a correção, o julgamento da palavra, eu abaixe a cabeça e grite: tenha misericórdia de mim, ó Deus. É isso que é o Evangelho, irmãos. E aí não é pretensão do pastor desmerecer ou julgar alguma pessoa, até porque todos nós somos falhos, todos nós carecemos da misericórdia de mim, da misericórdia de Deus, mas eu olho para mim mesmo, e aí se há alguém que eu tenho que desmerecer, algum testemunho, alguma falta, se há alguém que eu tenho que reprovar, sou eu mesmo. Eu reprovo a conduta da minha irmã, pare de reprovar a dela e comece a reprovar a tua, porque a tua talvez só não aparenta ser, é mais feia do que a dela. Eu reprovo essa atitude do meu irmão, pare de reprovar a dele e reprove a tua, porque a dele muitas vezes é aparente, a tua é oculta, e Deus abomina aquilo que está oculta, e às vezes faz a pessoa faltar com a sinceridade, porque é oculto e não gera cobrança. Então cada um o que faz? Especialmente por ocasião da ceia, não deixe faltar a sinceridade e olhe para dentro de si mesmo, com aqueles olhos ungidos, como disse Mombrano: o profeta tem a visão de águia, e aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá o quê? Galardão de profeta. Para que isso? Unção de águia. Você tem unção de águia, irmão. O diabo engana as nações, mas a ti o diabo não engana. O pecado seduz, cauteriza e engana as nações, mas a noiva ele não pode enganar, porque a unção da águia está nessa igreja. Que isso tem a ver com a ceia, pastor? Tudo! A águia voa para o monte mais alto, e enquanto mais alto você está, mais longe você vê. Esta mensagem te coloca em lugares celestiais, no lugar mais alto, e aí você vê os jebuseus, os anaquins, você vê os caldeus, você vê os sírios, você vê os inimigos da sua alma te rodeando. Você consegue ver longe quando o diabo está vindo, ele não pode te enganar. Se você não faltar com a sinceridade e não quiser fechar os olhos,
porque tem coisa que só não vemos se fechar os olhos. Aí eu não sabia, eu não queria. Você fechou os olhos e os ouvidos para acontecer. Tem coisa que tem que fechar os olhos e os ouvidos para acontecer. A unção da águia pega o eleito, irmão, que Deus o elegeu para ser arrebatado. Que garantia! Se Deus nos escolheu para ser arrebatados, há uma unção de águia aí nos envolvendo. Você pode ser levado e ludibriado por algum momento, mas há uma unção de águia que te envolve, que abre os seus olhos, que te dá impulso para uma hora fazer um voo com mais força e chegar a um pináculo mais alto para enxergar mais distante. Eu quero enxergar mais distante, quero enxergar os defeitos dos meus irmãos, não, quero ver os meus para poder me corrigir. Isso é visão de águia. Reconhece onde tropeçou, reconhece aonde falhou, recebe humildade para acertar. É isso que é redenção, é isso que é sangue, é isso que é absolvição diante do trono de Deus. Unção de águia. O profeta reconhecia tudo que ele falou errado, ele veio e corrigiu. Até pequenas mentiras lhe custou alto preço. Até destemperamentos, muitas vezes o colocou em caverna, o fez se humilhar, atravessar nações para poder acertar. Até quem lhe roubou, lhe prejudicou, ele fez questão de ir atrás para abraçar. Isso é visão de águia. Porque não quero, porém, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Ignorantes é sem visão, sem compreensão, endurecido, ignorante. Quando você fala, mas é ignorante, mas você não está chamando de uma porteira de brutalidade a pessoa. Quando falamos ignorantes, também significa visão fechada, coração endurecido, entendimento bloqueado, coração que não se humilha, não se prostra. É ignorância. Ignorância é a ausência do conhecimento. Parece que não tem conhecimento de Deus. E Paulo diz: não quero que sejais ignorantes. Se tem uma coisa que Deus não quer dos seus eleitos, é ignorância espiritual. Por quê? Porque quando há ignorância espiritual, vai faltar essa visão que te fará olhar para dentro de si mesmo e julgar a si mesmo, julgar, classificar a forma de vida que você vive, como vives aqui, como vives lá fora. Você vai olhar para dentro de você e fazer o julgamento. Como vive aqui e como vive diante da tua família. O que a tua esposa pensa de você aqui e o que ela pensa de você lá? O que o teu marido pensa de você aqui? Como diz o nosso estatuto aqui da igreja, entre a cara e a irmandade e lá dentro da tua casa. O que os meus filhos pensam de mim aqui e o que é que os meus filhos pensam de mim em casa? O que os meus irmãos de trabalho pensam de mim aqui e como eles me veem, pensam de mim lá fora? Seguem pensando de mim lá fora, lá em casa, no trabalho, na escola, a mesma coisa que pensam de mim aqui? Me veem com os mesmos olhos lá, como me veem aqui na igreja? É único o meu testemunho, o sal mantém sempre ali com gosto. Isso são as coisinhas simples do Evangelho, mas que sem elas, irmão, tudo está perdido. 1 Coríntios 13, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, selos, trovões, puxadas, tudo está perdido sem isso. É o que eu chamo de incoerência, ter tudo que temos e não ter algo para seguir isso. Uma vida que segue. Não é à toa que o sinal seguiu após todas as revelações como a mensagem mais importante para a igreja. Aplique o sinal. Selos veio e a mensagem seguiu. Aplique o sinal. Trovões vieram e a mensagem seguiu. Aplique o sinal. As eras vieram e a mensagem seguiu. Aplique o sinal. O sinal triunfou sobre todas as demais. Porque se houver todas as demais e não tiver um sinal, está tudo perdido. O sinal é esse sal, é essa luz, é essa
natureza, é o se livrar dessa natureza dupla, personalidade dupla. Aqui uma coisa e lá fora outra coisa. Aqui aquela vida aparentemente perfeita diante dos homens, mas, eu gostei muito disso. Vida aparentemente perfeita diante dos homens. Isso é bom, vida aparentemente, mas que o aparente seja o oculto. E o oculto, o aparente, que os dois se fundam um no outro, o interior e o exterior. É como os meninos, as meninas, quando começam a namorar e vão se preparando para casar. Ele nunca chega na casa dela e pega ela com o cabelo lá em cima. Ele nunca encontra ela com remela nos olhos. Ai, pastor, que nojo, isso é muito nojento. Nunca encontra ela desarrumada, vestido amarrotado, sujo de gordura, unhas às vezes sujas de estar ali lavando roupa, vasilha, alguma coisa. Ele não vai achá-la assim. Você chega às 7, viu? Tá bom, às 7 eu chego lá. Aí a coisa está impecável. Sim, é a aparência. Mas que Pedro diz que essa beleza, que este enfeite exterior, também seja o enfeite interior. Ou seja, que tua alma seja mais bonita ainda do que o teu exterior. Porque o exterior é perecível, mas o interior é eterno. Amém. Amém. Por isso que Paulo diz: o exercício corporal para pouco proveita. Se nós cuidássemos tanto da alma, o quanto cuidamos do nosso corpo natural, já teríamos saído dessa terra. E aí falta isso. Uma vida aparentemente, por isso que eu disse, quase perfeita diante dos homens, mas quando na realidade não pode ser imitada. Uma vida aparentemente quase perfeita diante da igreja, diante dos irmãos, mas não pode ser tomado como exemplo de vida cristã, vida autêntica. Não pode. Será que seus filhos podem te imitar em tudo? Tua mulher, teu esposo? Será que os meus amigos, os meus irmãos podem me imitar em tudo? Porque eu estou falando de ceia. Irmão, observe isso a partir de hoje. O primeiro versículo do culto de ceia de Paulo, em 1 Coríntios 11, sabe como é que começou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Foi assim que Paulo começou a ceia. Paulo chegou à ceia com uma vida exemplar. Não chegou caindo aos pedaços. Não chegou como caloteiro. Não chegou como maldizente, porque senão ele não pediria ninguém para lhe imitar. Daria problema, iria haver uma constipação, uma intoxicação espiritual. Há pessoas que, se você imitar, você vai se constipar na fé, vai se intoxicar, por causa do testemunho. Aparentemente ok, mas no interior destila-se amargura, destila-se rancores, destila-se excessivamente desejos pelo carnal, pelo mundano. Essa foi a primeira palavra de Paulo na ceia. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí a gente volta lá naquela junção da escritura. Julgue a si mesmo. Como vão as coisas? Como está o nosso testemunho, o nosso relacionamento com Deus? Domingo é ceia, marido. Como está o teu relacionamento com a tua esposa? Não ignore isso. Como está o teu relacionamento com o teu esposo, esposa? Não ignore. Pais com os filhos, não ignore. Irmãos uns com os outros, não ignore. Você contigo mesmo, teu coração, tua consciência com Deus, não ignore. Deve
se pensar mais seriamente nisto. Isso também é uma vida santificada. Isso aqui que nós estamos fazendo é o quê? É um teste de coerência, para ver se a nossa vida está combinando aqui com a palavra. Faça esse teste. Pergunte aí para você mesmo, irmão, aqui os mesmos que te veem aqui, canta contigo, te abraça, te beija, ora com você, vizinhos de décadas, de assentos de igreja, os quais amamos de corpo, alma e espírito. Pergunte para você, será que eles não ficariam chocados, escandalizados, feridos, decepcionados, desencorajados contigo, se te visse diante da tua família? Como age, como fala, como vive? Se conseguisse ver você diante dos teus companheiros de trabalho? Deveríamos, isso é só um pequeno teste. Faça esse teste para você ver se essa vida aqui, que entre os irmãos parece ser uma vida até perfeita. Faça um teste. Se te vissem da maneira como você é, na tua casa, não aqui, no teu trabalho, não aqui, no teu colégio, não aqui, continuaria o mesmo apreço, respeito, admiração? Quais são as frases, as conversas? Fala você coisas que você pode falar aqui para todos ouvir? Conversa você coisas que possa ser dito aqui para todos ouvir? Faz você coisas que possam ser feitas aqui, porque não há nenhuma condenação, malícia, indecoros ali? Como disse o irmão Bruno, fale uma coisa que você possa repeti-la, em outras palavras, mais 1 milhão de vezes, se for preciso. Sinceridade, segurança. Pregue algo que possa ser pregado em qualquer lugar e repetido 1 bilhão de vezes. Fale algo que possa ser dito 1 bilhão de vezes. Você só fale de uma pessoa. Você só tem o direito de falar de uma pessoa se o que você falou dela possa ser sustentado diante dela 1 milhão de vezes e possa ser sustentado em todo e qualquer lugar 1 milhão de vezes, se for preciso. Aí sim a coerência, a sinceridade. Porque se não for assim, já não é mais uma vida única, uma vida pura. Aí é natureza, é dupla natureza, como eu disse aqui. Então vamos meditar nisso nessa noite. Quais são os exemplos que nós estamos dando para as pessoas que convivem conosco? Podem elas virem e pisarem direitinho aonde nós estamos pisando? Vamos refletir sobre isso. Meus filhos podem pisar, meus amigos podem pisar. Isso é reflexão para a ceia, e digo não só a ceia, mas para um viver diário de um cristão. Somos nós. Tome isso, você mesmo para ti mesmo. Somos nós, eu me incluo nisso. Por isso que eu disse no início, não quero desmerecer o testemunho de ninguém, nem fazer julgamento de quem quer que seja, mas quero fazer o meu próprio julgamento, e você faça o teu próprio julgamento. Essa vida assídua da igreja, porque é assim, irmãos, às vezes a pessoa vive uma vida assídua de crente, de igreja, mas eu acho que essa vida assídua de igreja, ela também deveria ser uma vida assídua lá fora. Amém. Ela deveria acompanhar o cotidiano. Quer dizer, vivo eu uma vida assídua de crente na igreja. Você não acha que isso também deveria ser reflexo da nossa vida lá fora? Refletir lá? Um viver justo, um viver que honra aquilo que diz, um viver que honra a sua fé diante de Deus, e se preciso diante dos ímpios, um viver, como diz a Bíblia, piedoso, temente. Jó, que se desvia do mal, quer dizer, uma vida que reflete muito mais lá fora, em cima do monte, do que aqui, debaixo da cama,
porque luz debaixo da cama, ela vai iluminar só debaixo da cama. O que ouvimos e falamos aqui, isso não vai muito longe, fica mais aqui para os que ouvem aqui. Mas há um monte, há um mundo para você colocar lá em cima do alqueire aquela lâmpada, aquela vida, aquele testemunho. Por isso que eu estou dizendo, não justifica só uma vida assídua de igreja, que não possa te acompanhar na sua vida cotidiana lá fora. Quando ela é vida só de igreja, aí é como aquela brincadeirinha, mas que é séria. Tem brincadeira que é séria, né? Aquela mulher que o pastor chegou na igreja, chegou lá, a cama do homem da família está no altar. Pastor, mas o que está acontecendo aqui, gente? Que desordem é essa? Ah, não teve jeito não, pastor. A mulher trouxe aí a mudança dela, arrumou um pampeiro aí na porta da igreja. E para evitar muito tumulto, nós deixamos essa cama aí. Aí o pastor, mas o que está acontecendo, minha irmã? Você vem colocar a cama logo aqui debaixo do púlpito? Ela disse, ai pastor, na igreja eu tenho o melhor marido do mundo. Resolvi mudar para a igreja. Porque o que ele é na igreja, ele não consegue ser quando sai daquelas portas para fora. Testemunho tem que seguir a vida de um salvo. Amém. Quem é salvo tem marcas de salvo, características de salvo. Comida temperada pode ser saudável, comida sem sal, sem alho, sem óleo, sem tempero. Pode até satisfazer na hora, mas logo, logo você está com fome. Parece que aquela coisa não sustenta. Vida de crente destemperada, sem óleo, Espírito Santo, sem sal, o testemunho que salga, que Jesus ensinou. Tem esse escondimento que dá um toque especial no gosto do viver diário do cristão. O profeta disse que quando o mundo começar a ver Deus em pele humana, o mundo ficará impactado, as pessoas ficarão impactadas, poderão não crer, poderão ser os teus próprios inimigos, mas eles admitirão que a tua vida é uma vida diferente. Amém. Poderão nunca se converter, e esse nunca se converter é o juízo deles, porque aquele que é esse sal, esse óleo, essa vida temperada, ele acaba sendo um juízo para essa sociedade. Mulheres temperadas, homens temperados, uma igreja temperada, um juízo para a sociedade. Por quê? Porque a vida deles é uma mensagem, a vida deles é uma pregação. Nós não podemos viver essa vida cristã somente na frente da igreja, na frente dos pais, na frente dos filhos. Ó, os meninos estão aí. E o que diferença faz eles estarem ou não estarem? Não é o nosso próprio viver? Diante de Deus e dos homens, diante dos pais ou dos filhos, diante do pastor ou na ausência do pastor. Um dia destes eu disse essa frase aqui: a fidelidade se demonstra especialmente na ausência física. É ali que sobe o louvor perfeito. Isto é a sinceridade. Uma vida que vai além da aparência. Você vai em cidades grandes, eu já vi isso acontecer. Você entra às vezes num grande estacionamento, debaixo de um prédio ou de um shopping, e às vezes é lotado de carros, estacionamentos subterrâneos, e aquilo tem carro para todo lado. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu trabalhava dirigindo, fazendo entregas, e às vezes alguém está no estacionamento, irmão Samuel, eles vão saindo da vaga deles e não vê o carro lá atrás e pá, bate. Aí ele vai e olha para um lado e olha para o outro, para ver se tem alguém olhando. Quando ele faz isso, é porque ele quer agir pelas aparências. Aí quando ele vê que alguém está ali, alguém dentro do carro, alguém passando, alguém em pé, ou segurança, aí ele vai, sabe o que ele faz? Ele passa a mão na caneta, aí ele pega um papel, aí ele vai lá no para-brisa do carro, encosta lá, fica lá assim, olhando para o lado assim, fingindo que está escrevendo. Às vezes ele vai lá e escreve assim, ó: bati no seu carro, infelizmente não vou pagar, porque você não estava aqui, tchau. Aí põe lá, entra no carro e ele vai embora. Mas por que ele fez isso? Quem está lá de longe olhando, bateu,
bateu lá no carro do nosso amigo e anotou ali o seu pedido, o seu telefone, anotou o seu endereço, e agora é só o homem chegar ali, ligar para ele e está tudo resolvido, está tudo resolvido o assunto. Quer dizer, passou-se por justo quando é um trapaceiro, passou-se por um cristão quando na verdade seu viver não é um viver de cristão, uma vida de aparência. Se preocupou com quem estava à volta, mas na verdade agiu totalmente diferente. São pessoas que vivem uma vida dupla. Não, Deus não quer isso da sua igreja. Deus não quer isso dos seus filhos. Seja o vosso proceder, o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passar disto é procedência do maligno. Como aquele jovem que foi a uma entrevista, só que ele encontrou com um homem experiente, um diretor da empresa experiente, acostumado a lidar com o povo, acostumado a lidar com trapaças, com mentiras, e mentem, e inventam, e tentam se passar por algo que não é. É como disse Jesus: os ventos virão e darão nessa casa fingida, as chuvas virão e darão nessa casa fingida, e a casa vai cair. Não finja, a casa cai. Não se passe pelo que você não é, a casa cai. Pode se passar, pode contagiar, pode influenciar negativamente muitas e muitas pessoas, mas depois todos os influenciados negativamente terão os olhos abertos, porque Deus não deixa nada que é feito às ocultas escondido o tempo inteiro sem vir às claras. Amém. Amém. E o rapaz foi lá fazer a entrevista. Que currículo bom. Só que aí o menino tinha dificuldade de relacionamento. E aí na hora de pôr as referências, irmão, ele pôs referências boas, mas ele encontrou, como diz o ditado do povo, um macaco velho na frente. O menino colocou lá assim, ó, referência. Pôs o pastor da igreja e o telefone do pastor. Como se diz, o pastor da igreja, de confiança, vai dar uma, não vai mentir. Aí colocou o nome dos diáconos da igreja, tudo de referência no currículo. Aí o diretor pegou, olhou, leu, falou assim: olha, o seu currículo é excelente, mas você colocou algumas pessoas aqui como suas referências que não te conhecem. Aí falou assim: mas como assim? Eu sou nascido e criado na igreja. Ele falou assim: eu sei, mas isso não significa que o pastor e os diáconos te conheçam. Você só vai à igreja aos domingos. Quem te ver 2 horas, 3 horas por domingo não sabe nada acerca da sua vida. Você só conhece uma pessoa quando você anda com ela, convive com ela, come com ela, caminha, como diz o ditado dos antigos, come 1 quilo de sal junto. Aí é que vai conhecer. Aí ele falou assim: você poderia me dar referências de pessoas que convivem com você, onde você tenha trabalhado 2, 3, 4, 5 anos? Quais são os teus últimos 3 empregos? Você pode viver uma vida muito boa na igreja, porque você vai lá uma vez por semana e canta, isso está dizendo eu, e ora, e prega, e lida com os irmãos, e participa dos almoços, e dos jantares, e dos aniversários, e dos bons momentos. Mas e no momento do vamos ver, do contratempo, da pressão, e no momento dos espinhos, como é? Eu quero saber como você age diante das pressões. O diretor, ele teve visão de que as pessoas podem viver uma vida na igreja e outra vida no trabalho, uma vida na igreja e outra na escola, uma vida na igreja e outra lá fora. Agora, se um homem sabe disso, e Deus? E Deus? Que ele pensa de nós quando olha para o nosso currículo deste mês que fizemos para vir à ceia? Faça um currículo sincero, passe para Deus, porque se você for sincero no seu currículo, o sangue desce e apaga todos os teus pecados. Sincero no seu currículo. Já trabalhou? Nunca. Estou em busca do meu primeiro emprego. Quais são as suas referências? Fulano, ciclano e beltrano. É os que você tem, é o mundo que você envolveu. E você, sinceridade. As pessoas mentem num currículo,
elas mentem em uma entrevista de emprego, elas mentem em uma consulta, em uma perícia médica. O irmão Toninho trabalhou com isso, né, irmão Toninho? Eles mentem diante de um processo, querem aposentadoria, querem se encostar, e vão ali, e querem se passar por mais doentes do que são, e contam algumas histórias. Vai contando suas historinhas aí, uma hora elas vão te encontrar, disse o irmão Branco. Não tem como fugir dessas coisas. Seja um bom cristão, na igreja, em casa, na escola, quando estiver viajando e passeando de férias, diante dos seus pais, da sua esposa, do seu marido, do seu pastor, diante da sua igreja, mas muito mais, quando você estiver distante dos olhos de todos estes, aí é que você deve redobrar a atenção e falar assim: eu vou ser melhor ainda. Aí Deus honra uma sinceridade dessa. Amém? Então ficamos com isso como reflexão para a nossa mensagem, o nosso culto de ceia domingo à noite. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque se julgássemos a nós mesmos, hoje passamos pelo julgamento. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Deus nos repreendeu nessa noite, nos julgou nessa noite, mas somos repreendidos e julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O eleito, mesmo quando ouve as mensagens mais duras que existem, ele encontra, se mergulha e se lambuza na misericórdia de Deus. Ele consegue encontrar misericórdia no meio desse repreendidos pelo Senhor. Que Deus abençoe o seu coração e te ajude, nos ajude a sermos coerentes com essa mensagem que Deus tem dado a nós nos últimos dias. Vamos ficar em pé e vamos orar. Querido Deus, eu estou muito agradecido ao Senhor por poder pensar nessas coisas. Essas coisas têm me ajudado a vencer muitos e muitos desafios. Essas coisas têm me chamado a ser mais sincero. Pai, essas coisinhas simples, mas ela vai conosco cada passo da nossa vida, Senhor. Deus, levanta realmente uma igreja que seja o que o teu profeta disse, uma super raça na escola, no trabalho, no lar, uma super raça por onde eles forem, Senhor, um povo diferente, que realmente brilha no meio da escuridão, que realmente tenha óleo, tenha sal, tenha alho, tenha tempero, tenha gosto, que realmente possa ser provado, Senhor, que quem olhe possa dizer: aquele homem é um cristão, aquele pai, aquela mãe, aquela adolescente, ela é luz aqui nessas trevas, eles são verdadeiramente cristãos. Pai, é isso que nós queremos para nós. Não queremos ser apenas religiosos, mas queremos ser cristãos, cristãos nascidos de novo, porque o Senhor disse que a menos que o homem nasça de novo, somente assim ele verá o reino dos céus. Dá-nos o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo para todos quanto ainda não têm, Senhor. Aqueles que já têm, renova a sua alegria de salvação, renova os seus votos, sua aliança, Senhor. Faça que ele possa despertar, fazer novo isso uma vez mais na sua vida. Pai, acompanhe as famílias da igreja, Senhor. Acompanhe os pais, as mães, os casais, as crianças, os jovens, todo o ministério, cada membro desta igreja. Pai, acompanha toda a congregação, Senhor. Nos ajuda nisso, Senhor. Nosso culto nessa noite, Pai, é um culto onde nós não queremos que falte a sinceridade de coração. Eu sei que algumas pessoas, Pai, talvez tenham ouvido esse culto, Senhor, e já estejam dizendo no seu coração: Deus me perdoa, eu tenho sido tão falho, tão falha.
Me ajuda, Deus, a ser melhor, a ser liberto, a ser uma nova criatura. Eu ainda não sou. Eu estou na igreja, mas ainda não represento a igreja como ela deveria ser representada. Eu estou na igreja, mas não estou te refletindo teu amor, tua pureza, tua natureza, Senhor. Pai, ajuda cada pessoa, que haja arrependimento, que haja confissões, que haja acerto, Pai, ao ajoelhar nessa noite para dormir, Pai, que essa noite seja diferente, que o dia amanhã seja diferente, que a ceia domingo seja diferente, que haja temor, quebrantamento, responsabilidade diante da Tua palavra. Pai, siga com a Tua palavra nos corações, sela isso, Pai, e conceda essa experiência que muda vidas, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Busque uma verdadeira experiência com Deus, porque se você não consegue novo nascimento, batismo do Espírito Santo, não tem outro recurso senão fingir. Se não consegue novo nascimento, batismo do Espírito Santo, a única opção é personificar. Só que lembre-se disso: os personificadores morreram afogados no Mar Vermelho. Janes e Jambres. Lembre-se disso: os personificadores que se levantou dentro da mensagem de Moisés morreram engolidos no deserto. Coré, Datã, Abirão e a sua gente. Os personificadores nunca terminam bem. Procure ser de fato, para que te vás bem ao longo de toda a tua caminhada. Deus te abençoe, seja contigo, e até domingo na escola bíblica dominical. Traga as crianças, vai ter uma apresentaçãozinha, não vai? Das crianças sobre os 6 sentidos. Ficou muito bonito, uma coisa curtinha, objetiva, mas achei muito bonito, muito interessante. Deus abençoe. Vão todos em paz, em nome do Senhor.